Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1. Mas antes, vamos clamar ao nosso Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos, Pai, que o Senhor esteja abrindo nossos corações para compreender e para praticar a Tua palavra, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o Dia das Mães, então eu vou trazer uma mensagem mais direcionada para as mães, porém aplicável a todos os cristãos. Como pai, eu tenho tido muitas experiências novas e percebendo algumas coisas muito interessantes a respeito da paternidade. Por exemplo, vocês devem ter visto, alguém deve ter percebido que o Martin ali estava com a biblinha dele e folheando a biblinha dele. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não faz a mínima ideia do que ele está vendo ali, mas ele está fazendo. Por quê? Porque ele observa no exemplo da mãe dele. A Adria lê muito. Então, como ele passa a maior parte do tempo com ela, é natural que ele vai querer imitá-la. Os nossos filhos tendem a nos imitar. E é por isso que eu vim falar sobre uma pessoa que todos nós devemos imitar, que é Maria, a mãe de nosso Senhor. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Talvez você que me acompanha há um pouco mais tempo saiba que eu estimo a pessoa de Maria um pouco mais do que os protestantes costumam e menos do que os católicos. Então, antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria deixar claro algumas coisas. Eu sigo a confissão da nossa igreja, entendendo que Maria, ela não era imaculada, ela não permaneceu sempre virgem, e não há fundamento para dizer que ela foi assunta aos céus. Entretanto, de acordo com a teologia reformada, nós entendemos que ela é mãe de Deus Filho. Os católicos costumam chamá-la de mãe de Deus. E isso está parcialmente certo, parcialmente errado, porque de fato Jesus Cristo ele é Deus. Só que seria mais próprio chamá-la de mãe de Deus Filho. Dito essas coisas, nós devemos entender que Maria, ela não foi simplesmente uma barriga de aluguel. Maria não foi uma barriga de aluguel. Maria foi a melhor mãe que já existiu. Não poderia existir uma pessoa melhor do que Maria para qualquer mãe se espelhar. E, de fato, Maria é uma pessoa em que todo cristão deve se espelhar. Quando nós temos filhos, nós temos que corrigir os nossos filhos. E corrigir dói. Dói quando eu tenho que disciplinar o meu filho. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, que eu estava na casa da minha mãe, eu tive que disciplinar o Martin. Quando eu voltei para o quarto, minha mãe estava se matando de chorar. Eu falei assim, você chorava quando você tinha que me disciplinar também? Que parece que você só chora quando o Martin tem que ser disciplinado. Ela falou assim, não, eu chorava, só que eu não chorava na sua frente. Maria nunca precisou experimentar a dor de ter que disciplinar o seu filho. Só que ela experimentou a pior dor, que é ver o seu filho recebendo a ira de Deus por cada um de nós. Bom, encerrando a aula de teologia, vamos entrar propriamente na mensagem. O contexto de Lucas 1 é o seguinte: Israel já estava há 400 anos em silêncio profético. Desde a reconstrução do templo, com a ajuda de Ageu e Zacarias, e Zorobabel, e Neemias, e Esdras, e ampliação de Herodes e tudo mais, já fazia 400 anos que não havia voz profética em Israel. Então, numa determinada data em que era chamado de Yom Kippur, o dia da expiação, Dia das Mães.
Zacarias, ele era o sumo sacerdote, e ele foi sorteado para entrar no templo, no Santo dos Santos, oferecer sacrifício a Deus. Então ele entrou lá, ofereceu um incenso, e aí ele viu um anjo à direita do altar, e ele disse: não temas, Zacarias, porque Deus ouviu tua oração, e tua mulher, que é estéril, terá um filho. Mas interessante que ele não pediu um filho a Deus, ele pediu para Deus enviar o Salvador. E aí aparece o anjo e diz: a tua mulher terá um filho, e ele terá o espírito de Elias. Em Lucas 1,18, nós vemos a reação de Zacarias. Então, disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha só isso, gente. Nas Escrituras, Zacarias era sumo sacerdote. Ele conhecia as Escrituras de frente para trás. E nas Escrituras a gente vê muitos casos de mulheres estéreis dando à luz. Muitos casos. E aí aparece um anjo para Zacarias. Um anjo. Depois de 400 anos sem aparecer nada em Israel, aparece um anjo para Zacarias e fala: Deus ouviu tua oração. E o que ele responde? Como saberei isto? É uma prova aqui, é uma evidência de incredulidade. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Nós vemos a providência de Deus na nossa vida, dia após dia. E quantas vezes nós reagimos como Zacarias? Como eu posso saber isso? Em contraste, se você virar a página da sua Bíblia, quando esse mesmo anjo aparece para Maria e anuncia que ela, sendo virgem, vai dar à luz. Detalhe, não existe nenhuma outra virgem na Escritura dando à luz. Nenhuma. Tem muitas mulheres estéreis engravidando, mas nunca uma virgem. No versículo 34, o que Maria responde? Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? A pergunta de Maria não é: como que eu posso saber disso? Ela diz: como isso vai acontecer? Então, em contraste com Zacarias, Maria demonstra fé, uma fé jamais vista antes, porque nunca foi vista uma virgem engravidar. E no versículo 38, Maria ela eleva ainda mais essa obediência, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Posteriormente, ela entra na casa de Isabel, dependendo da sua versão, Elizabeth. Então, Isabel saúda Maria, né? A gente vê o filho de Isabel, João Batista, se alegrando no ventre. Mas tudo isso é introdução para a parte principal que eu quero ressaltar aqui, que é o louvor de Maria. O louvor de Maria. A história da nossa redenção, a encarnação do nosso Senhor, começa com um cântico. E esse cântico tem muito a ensinar para todos nós cristãos. Lembra que eu falei no começo? O seu filho vai te imitar. Então, que a nossa vida seja sempre esse cântico sendo vivido por nós. Vamos ler propriamente esse cântico, versículo 46 ao 55. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Esse aqui é o cerne do que
do que é essa mensagem. O que é o louvor de Maria, o famoso Magnificat? É uma exaltação, mas também é uma aula de teologia, é uma aula de doutrina, é uma aula de piedade. Ela nos ensina a exaltar a Deus. Ela começa falando: a minha alma engrandece o Senhor. Perceba, ela coloca primeiro o título de Senhor, engrandecendo ao Senhor. E depois ela reconhece que é o seu Salvador. Pelo fato de Maria confessar ter um Salvador, nós entendemos que esse é um dos motivos porque ela não era imaculada, ou seja, sem pecado. Em um outro momento em que nós vemos Maria cometendo um pecado é na ressurreição de Jesus, quando ela vai até o túmulo de seu filho procurando encontrá-lo morto. Só que ela ouviu a respeito da ressurreição, porque ela esperava encontrá-lo morto. Entretanto, isso não deve ofuscar o que Maria fala aqui, porque no momento em que o anjo anuncia que ela estava grávida, no momento em que ela encontra Isabel, no momento que ela vê Deus movendo todas as coisas ali para finalmente chegar o Messias, ela fala: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhece que não só a alma dela, mas também o espírito dela louvava e engrandecia. A palavra alma e espírito, algumas vezes na Bíblia, tem sentidos distintos. Só que quando elas são empregadas juntas, elas significam toda a completude do ser humano. Coração, instintos, devoção, afeições, desejos, tudo isso. Ou seja, Maria, ela falava que ela toda, por completo, adorava a Deus. Ela amava a Deus por completo. Todas as áreas da vida dela deveriam ser para a exaltação de Deus e para a glorificação do seu nome. Esse é o sentido de falar: a minha alma engrandece, o meu espírito se alegra. E, gente, quando nós ouvimos que Deus se encarnou, o nosso espírito deve se alegrar. Uma mãe deve, o tempo todo, demonstrar a alegria de saber que Deus se encarnou. O espírito de uma mãe deve emanar essa alegria. As pessoas devem olhar no seu rosto e perguntar: por que você está tão alegre? E você tem que responder: porque eu sei que Deus se encarnou e morreu por mim para pagar pelos meus pecados. Esse é o sentido da maternidade. Não é simplesmente você dar à luz, não é simplesmente ter filhos, mas criar filhos que vão adorar o Senhor. É criar filhos que vai exaltar e glorificar o seu nome. Salmo 127:3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos são um presente, mais do que um presente, uma herança. Maria recebeu a melhor das heranças, a maior das heranças. E a gente tem que entender que a maternidade em si é um presente de Deus. Mulher, o seu útero deve ser uma fábrica, não um cemitério. O seu útero deve ser um jardim e não simplesmente um lugar fechado. Deus criou você para ter filhos que exaltem ao Senhor. Sabe por que o islamismo já tomou conta de toda a França? É porque, após o iluminismo, a França passou a ter, a Europa de forma geral, mas principalmente a França, isso afetou muito mais a França, né? O Nathan sabe explicar isso melhor do que eu. Eles passaram a ter uma visão muito mais antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, do que Deus no centro. Então, o cristianismo deixou de ser a voz que comanda a cultura. E o que passou a ser a voz que comanda a cultura? O próprio homem. Então, quando eles abriram as portas para o Islã, para entrarem os refugiados islâmicos, eles chegaram com o seguinte pensamento: a gente tem que fazer o máximo de filho possível para que Alá tenha o maior número possível de adoradores.
E, infelizmente, esse pensamento iluminista, esse pensamento antropocêntrico tem invadido as igrejas. As pessoas têm pensado, nossa, mas ter filho nesse mundo é algo tão difícil. Gente, nunca foi tão fácil ter filho. Nós temos saneamento básico, temos fraldas descartáveis, nós temos tantos recursos didáticos para ensinar. Hoje eu estava com uma amiga da família, né, a Thelma, falando que quando ela era criança, ela chegou a brincar com cobra, não tinha fralda descartável, ela comia fezes de animais, não tinha médico lá perto da onde era a roça dela. E olha só, a gente tem tudo à nossa disposição. E quantas vezes somos ingratos contra Deus porque recusamos ter filhos. Filhos é a maior bênção, é a alegria da família. Infelizmente, esse pensamento iluminista tem tomado conta das igrejas, isso é demoníaco. Maria, ela se alegrou porque finalmente ela teria um filho, mas não somente um filho, mas o próprio Salvador. E nós devemos colocar mais filhos no mundo, para que eles saibam que há um Salvador. Devemos colocar filhos no mundo para que exaltem esse mesmo Salvador. Devemos colocar filhos no mundo para que eles saibam quem é o Salvador. Em seguida, Maria diz: porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Em seguida, ela diz o seguinte, que Deus atentou na baixeza dela. Essa palavra baixeza significa humildade ou nulidade. A ideia aqui é que Maria, ela está se alegrando agora, porque ela percebe que Deus contempla os humildes também. Talvez você pense, como é que eu vou ser mãe nessas condições em que eu estou vivendo? Talvez eu não consiga dar um PlayStation para o meu filho, talvez eu não consiga colocar ele na melhor escola, talvez eu não consiga comprar as melhores roupas, talvez, quando ele crescer, eu não consiga dar um carro para ele, eu não consiga pagar a melhor faculdade. Mas Maria diz, Deus atentou na baixeza de sua serva, na humildade de sua serva. Perceba que quando Maria ela se dispõe a obedecer a Deus, Deus ele contempla ela. Deus contempla os humildes. Tiago fala, ele cita Provérbios que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá sabedoria aos humildes. A ideia de resistir é, tipo assim, você pegar a pessoa pela gola, assim, da camisa e encarar, sabe? Como se estivesse pronto para brigar com ela. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele dá sabedoria aos humildes. Talvez você pense, eu acho que eu não estou preparada para ser mãe. Né? Como é que eu vou ser mãe? Eu não tenho essa sabedoria. Gente, qual mãe que tem? Qual mãe que está preparada para a maternidade? Deus te prepara. Você não fica pronta para a guerra para depois de guerrear. Você vai para a guerra sabendo que no caminho Deus vai te capacitar para isso. Maria entende que Deus contemplou a humildade dela. Ou seja, Deus ele enxerga até os mais humildes. Deus ele não enxerga somente aqueles que estão em poder. Deus não enxerga somente aqueles que têm dinheiro. Deus contempla os humildes. Maria que confia na providência de Deus. A providência de Deus é uma das coisas mais importantes que você pode ensinar para o seu filho. Talvez falte alimento na sua casa. Talvez você não tenha dinheiro para pagar as contas. Talvez você esteja vivendo crises no trabalho, crises com dúvidas, crises com todo tipo de coisa. Só que você tem que se lembrar da providência de Deus e ensinar essa mesma providência para os seus filhos. Confiem na providência de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle soberano e exaustivo do nosso Senhor. Quando os nossos corações se enchem com inquietude, quando os nossos corações se enchem com preocupações,
Quando você fala assim, eu não sei o que eu vou fazer. Já era, acabou para mim. Nesse momento, você está diante de uma situação em que você tem que escolher. Você vai confiar na sua carne ou você vai confiar totalmente na providência de Deus? Você vai viver de modo que você entende que é você quem faz as coisas? Ou você vai viver de modo confiando que Deus vai prover todas as coisas? Hoje eu tive o prazer de ouvir histórias dessa mesma amiga que estava lá na nossa casa, nos prestigiando com a presença dela, em que Deus simplesmente tocou no coração dela para que ela levasse arroz para um sujeito e um bolo. Ela chegou lá com o bolo, falou assim, ó, eu não sei se é seu aniversário, mas trouxe aqui um bolo para você, parabéns para você, e um tanto de arroz aqui. Ele falou assim, olha, os traficantes que moram aqui perto, eles acabaram de entrar na minha casa, levaram milho, levaram arroz, levaram feijão, levaram tudo, e se eu não entregasse, eles iam me matar, e de fato hoje é meu aniversário. Qual que é a probabilidade disso ser coincidência? E quantas vezes nós vemos Deus agindo com a providência dele? George Miller, um dos maiores referenciais que existe entre os reformados, eu não sei se você sabe, mas George Miller é um homem que já leu a Bíblia mais de 50 mil vezes, dizem, sendo 200 vezes de joelhos. Ele foi muito conhecido no seu trabalho com órfãos. Ele se lembrava de um salmo que diz que Deus é pai de órfãos. E teve certa vez que ele estava lá com as crianças e não havia o que comer. Então ele entrou no quarto e disse, Deus, não há pão. E aí quando ele saiu do quarto, bateram lá na porta do orfanato dele, falaram assim, olha, a gente tinha feito aqui esses pães para a rainha e tal, só que ela disse que ficou muito queimado. Então a gente decidiu trazer para vocês. E aí em seguida ele entrou no quarto de novo e falou assim, Deus, não tem leite. Quando ele saiu, quebrou uma carroça de leite na frente do orfanato dele. E o homem disse assim, ó, fica com vocês esse leite aqui, que vai perder de qualquer forma, então fica para vocês. Ele tinha centenas e centenas de crianças para cuidar, e não tinha pão, não tinha leite, e ele confiou somente no poder da oração. Eu poderia passar aqui a noite inteira citando pais e mães que confiaram somente no poder da oração e na providência de Deus. Pessoas humildes, mas que reconhecem a mesma coisa que Maria fez. Ele atentou na baixeza de sua serva, e ela se reconhece como serva, ela se coloca como serva. Ela não se coloca como mãe do Senhor. Ela não diz, porque ele atentou para a mãe do Senhor, porque ele atentou para uma pessoa de méritos, porque ele atentou para uma pessoa que vai se casar com um descendente de Davi. Não, ela diz, ele atentou na baixeza de sua serva. Mães, entendam, vocês são servas. A posição de uma mãe é a posição de uma serva. E a palavra serva, no grego aqui, significa literalmente escrava. Mas de quem vocês são escravas? De quem vocês são servas? Do Senhor, desse mesmo Senhor. Então, se vocês são servas de Deus, como tantas vezes as mães pensam que Deus vai faltar com sua providência? Como que tantas e tantas vezes as mães pensam que Deus não vai te amparar no último momento? Lembrem-se, ser mãe é ser serva do Senhor. E se você serve ao Senhor, saiba que o Senhor vai prover tudo o que é necessário para você. Então ela diz, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha só que interessante, a consequência dela ser serva não é ela ser exaltada, não é ela ser autoridade, ela não se coloca como rainha dos céus, da mesma forma que os católicos dizem. Ela não se coloca como espelho de perfeição, como os católicos dizem. Ela não se coloca como porta da salvação, como os católicos dizem. Ela diz bem-aventurada, feliz. A maternidade é algo feliz.
é algo maravilhoso, é um presente. E ela diz, todas as gerações. A palavra aqui, geração, pode significar tanto etnia, ou seja, em todos os lugares do mundo, ela seria chamada de bem-aventurada, ou pode significar também tempos, ou seja, em todos os tempos, ela vai ser chamada bem-aventurada. Bom, em seguida ela diz, porque me fez grandes coisas o poderoso. Agora, ela chama Deus de poderoso. Primeiro ela chama de Senhor, depois de Salvador, e agora chama de poderoso. Grandes coisas me fez poderoso. E santo é o seu nome. Esse é o coração da mensagem. Santo é o seu nome. A santidade é a glória oculta de Deus. A santidade é a essência de Deus. Comumente nós ouvimos que a essência de Deus é o amor. De fato, a Bíblia diz que Deus é amor. Só que quando ela diz que Deus é amor, isso implica que um dos atributos de Deus é o amor. Só que, essencialmente, Deus é santidade. A Bíblia não diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia não diz que Deus é bondade, bondade, bondade. Mas ela diz que Deus é santo, santo, santo. A santidade é a glória oculta de Deus. Quando Deus se revela para um homem, o que ele deve fazer é tremer de medo. Quando Deus apareceu para João, lá em Apocalipse, ele se joga no chão. Quando Deus aparece para Isaías, ele tem medo, ele diz, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Saber que o nome de Deus é santo é algo que deve trazer temor e reverência nos nossos corações. Uma mãe deve ensinar os seus filhos a temer a justiça de Deus. Uma mãe deve ensinar os filhos a ter temor no coração por Deus. Uma mãe deve ensinar os filhos que Deus é santo. Eu não estou julgando o caráter de nenhuma mãe aqui. Eu não sei como você é mãe dentro de casa. Mas entenda, se você não está ensinando o seu filho que Deus é santo, você precisa urgentemente pedir perdão a Deus, pedir misericórdia a Ele, para passar a ensinar isso. Uma das coisas que mais mexia comigo quando eu era criança, e quando eu era disciplinado, principalmente pelo meu pai, eu preferia 1000 vezes tomar uma surra daquelas do que ser disciplinado pelo meu pai. Sabe por quê? Meu pai, com toda a calma, ele me levava no quarto, falava, você vai tomar tantas varadas, porque você fez isso, isso e isso. E depois ele me fazia orar pedindo perdão a Deus. Lembra, pai? A parte que me quebrava mesmo não era apanhar. Apanhar é muito fácil. Você leva umas varadas ali, acabou, tá tudo certo. Eu podia levar uma surra, eu preferia que ele me chicoteasse. Mas a parte que me quebrava era fazer eu pedir perdão a Deus porque eu tinha pecado. Fazer eu orar, Deus, me desculpa porque eu pequei, eu desobedeci o papai. Essa era a parte que me quebrava. Sabe, se os seus filhos não entendem que o nome de Deus é santo, peça misericórdia a Deus. É o dever de toda mãe ensinar isso. É o dever de toda mãe perpetrar isso em toda a sua descendência, de que o nome de Deus é santo. E a santidade de Deus é algo que deve consumir os nossos corações de temor. A santidade de Deus é algo que nos deve consumir de pavor quando nós pensamos, eu sou um pecador. Quando nós ouvimos Deus é santo, isso normalmente, algumas pessoas pensam, nossa, que bom, hein? Que bom que Deus é justo. Sabe qual que deve ser a nossa reação? Deve ser de medo. Porque nós não somos santos. A nossa reação deve ser de medo, porque Deus é bom e nós não somos. E um juiz que é justo, ele deve punir o pecador. Um juiz que é justo, ele deve condenar o ímpio. Provérbios 17:15 diz, aquele que condena o justo ou inocente o ímpio, tanto um como o outro, são abomináveis perante o Senhor.
Eu quero que você pense que se a pessoa que está do seu lado, ou atrás de você, ou à sua frente, à sua volta, pudesse conhecer todos os pensamentos do seu coração, todos eles, talvez você nunca mais teria coragem de olhar na cara dessa pessoa. Como você se sente sabendo que Deus conhece cada pensamento do seu coração? E que um dia você estará perante o Senhor e terá que prestar contas de tudo aquilo que você fez e pensou. Isso deve encher os nossos corações de medo. Em seguida, Maria, ela traz uma mensagem de alívio para nós. Porque até aqui nós vimos a santidade de Deus. Até aqui nós vimos a justiça de Deus que deve nos condenar. Até aqui nós vimos que Deus, ele é um justo juiz, ele é fogo consumidor. Só que em seguida Maria traz uma mensagem de alívio. Versículo 50, ela diz: "E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem." Agora sim, nós vemos as duas faces dessa mesma moeda. Deus, ele é justo, só que ele é misericordioso também. Essa é a mensagem que nos traz alívio, porque conhecendo somente a justiça de Deus, a nossa única certeza é da nossa condenação. E a justiça de Deus, ela é severa. Basta olhar para Cristo na cruz. Cristo na cruz é a justiça de Deus, condenando todos aqueles que têm pecado. No entanto, nós vemos também nesse mesmo Cristo a misericórdia de Deus. Deus punindo o seu próprio Filho, para que pecadores miseráveis pudessem ser salvos de sua ira. Aqui sim nós vemos uma mensagem de esperança. Sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Isso é uma promessa. Isso não é somente um texto poético, isso é uma promessa do Senhor. Talvez você seja cometido por pensamentos: será que se eu morrer agora, eu realmente estarei com Cristo? Será que eu realmente sou salvo? Bom, saiba que se você teme ao Senhor, essa é uma promessa que Ele te faz. A misericórdia dEle está sobre aqueles que o temem. Os católicos, muitas vezes, dizem que é arrogância dizer que você tem certeza da salvação. Não somente os católicos, mas muitas outras denominações dizem que ninguém pode ter certeza da sua salvação. Isso é muita arrogância. Eu digo que é arrogância não ter essa certeza. É arrogância duvidar da promessa de Deus. É arrogância duvidar que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, de que a misericórdia dEle é sobre aqueles que o temem. E Maria diz, de geração em geração, lembrando exatamente aquilo que está nos 10 mandamentos, quando diz: não farás para ti imagem de escultura de coisa alguma que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra, porque eu sou Deus zeloso que faço justiça até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desobedecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem e seguem os meus mandamentos. Então aqui Maria, ela está lembrando da misericórdia de Deus, mas não somente pensando, Deus trouxe o filho dele, isso é bom, legal. Não, ela está relembrando aquilo que Deus prometeu lá nos 10 mandamentos. Ela está lembrando da saída dos hebreus do Egito. E aí ela começa a falar, não mais a respeito dela, mas sobre Israel. E não somente sobre Israel, mas sobre aquilo que futuramente seria chamado de igreja também. Ela não está mais falando a respeito dela. Ela está falando a respeito daquilo que Deus vai fazer pelos outros. Aquilo que Ele vai fazer por Israel. Aquilo que Ele vai fazer pela igreja. Aquilo que Ele vai fazer por todos aqueles que creram e que crerão. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos nos pensamentos de seus corações.
Aqui, Maria começa a usar uma característica muito comum da poesia hebraica, que é o paralelismo. Então, ela vai estabelecendo sentenças que são paralelas. As que estão abaixo seguem a mesma mensagem, a mesma linha de raciocínio que a de cima. Seu braço agiu valorosamente, dissipou soberbos nos pensamentos dos corações. Depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Primeiro ela diz que ele agiu com seu braço valorosamente. A figura do braço do Senhor demonstra o seu poder, demonstra aquilo que Deus faz na salvação do homem. Por exemplo, lá em Isaías 53:1 diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Todo o resto do capítulo 53 nós conhecemos, nós cantamos. Que ele foi subindo como um renovo, como um rei de terra seca, ele levou sobre si nossas iniquidades. Nós cantamos, aquela música, a oferta pela culpa, ele ofereceu, por aí vai. Mas Isaías começa falando: quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aqui Maria, ela relembra que a salvação, ela está também sob o controle soberano, poderoso e exaustivo de Deus. De modo que somente aqueles a quem Deus manifesta o seu braço serão salvos. Posteriormente, o apóstolo Paulo, ele vai expandir esse conceito, ele vai explorar mais esse conceito na doutrina da predestinação e eleição. Mas a predestinação e eleição não está presente somente nos escritos de Paulo. Maria diz: com seu braço agiu valorosamente. Antes de Maria, Isaías diz: a quem se manifestou o braço do Senhor? Antes de Isaías, Davi fala: bem-aventurado o homem a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, lá em Salmo 65:4. Então, a doutrina da eleição está presente também no Cântico de Maria. Mães, entendam que também é responsabilidade de vocês ensinar essa doutrina tão bela aos seus filhos. A doutrina da eleição e da predestinação é uma doutrina linda, uma doutrina bela. Seus filhos precisam saber que a salvação não está condicionada a eles, está condicionada a Deus. Quando eles chegarem em casa falando: nossa, o meu amiguinho fez isso, ele xingou o coleguinha, o meu amiguinho bateu no outro, meu coleguinha fez aquilo, tal. Como que você vai reagir? A forma correta é: vamos orar por ele, para que Deus transforme o coração dele. Desde criança, seus filhos precisam saber que a salvação depende única e exclusivamente de Deus. Desde criança, os seus filhos precisam entender que não é eles quem têm o poder de convencimento. É lógico que devemos saber expor o evangelho, é lógico que devemos ter argumentos, é lógico que devemos saber conversar isso. Só que eles devem entender também que é somente o braço do Senhor que vai mover o coração daqueles que estão em volta dele, para que creiam no evangelho. É somente o braço do Senhor movendo o coração do homem, para que ele possa crer. Provérbios 22 diz que o coração do rei é como ribeiros na mão do Senhor, e ele o inclina para onde quer. Então nós devemos sempre lembrar, não só aos nossos filhos, mas também a nós mesmos: a salvação pertence ao Senhor. É o que diz em Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor. E depois Maria diz: dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes. Aqui ela está lembrando o caso de Ana, lá em 1 Samuel 2, 7-8. Quando ela diz também: depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes. Nós lembramos das palavras de Deus, das palavras de Daniel, lá em Daniel 2, 21.
uma das passagens mais pesadas das Escrituras, que diz: e ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Versículo 22, minha mãe me obrigou a decorar quando era criança. Ele conhece o profundo e o escondido, sabe que sai em trevas e com ele mora a luz. Nunca me esqueci disso. Tinha o quê? 6, 7 anos? Então aqui, Maria, ela está lembrando não somente do caso de Samuel, de Ana, mas está lembrando também de todo o contexto que Israel viveu até aquele momento. Israel passou por muitas situações. Israel passou por um período em que estava sendo escravo no Egito. Deus mandou Moisés, libertou eles. Conquistaram a terra prometida depois de 40 anos. Teve um período ali de juízes. Depois eles pediram um rei. Veio Saul. Saul foi lá, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus estabeleceu Davi. Depois Salomão. Depois houve divisão no reino. Roboão, Jeroboão. Depois teve uma sucessão de reis péssimos em Israel e em Judá. Mas de vez em quando Deus era misericordioso em enviar um bom rei, como por exemplo o rei Josias. Deus era misericordioso em enviar profetas como Elias, Eliseu. Depois veio o conflito com os assírios, destruiu Israel, destruiu 9 tribos. Deus exterminou 9 tribos do povo dele por causa de desobediência e idolatria. Em seguida veio o Império Babilônico, derrubou o Império Assírio, chegou em Judá, levou cativo os judeus para a Babilônia. 70 anos depois, veio o Império Persa, conquistou os babilônios. Deus envia a rainha Ester. E depois de Ester, veio mais 2 ou 3 reis, até que chega em Ciro, emite o decreto. Eles voltam para Judá, voltam para a Judéia, reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo. Em todo esse tempo, Deus esteve no controle de tudo. Foi Deus quem levantou um rei, foi Deus quem derrubou o rei, foi Deus quem trouxe a Babilônia, foi Deus quem trouxe depois os persas, foi Deus quem derrubou todos eles, foi Deus quem permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, foi Deus quem permitiu a reconstrução do templo. Foi Deus quem deixou eles em silêncio profético durante 400 anos. E foi Deus quem, no momento que Ele quis, decidiu revelar-se a Zacarias, depois a José, depois a Maria, falando: a virgem vai dar à luz a um menino. E colocará o nome dele, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não diz que ele salvará a todos, diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em seguida diz: encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. E aí ela caminha para a conclusão dizendo: auxiliou Israel seu servo, recordando-se de sua misericórdia. Quantas e quantas vezes Deus derramou a ira dele sobre Israel? Quantas e quantas vezes Deus derramou a ira dele sobre os judeus? Muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Quanto sofrimento eles passaram. Só que aqui, Maria diz: auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Ela entende, finalmente chegou o momento. Finalmente chegou o Messias. Agora sim a gente pode ver a misericórdia de Deus em carne e osso. A coisa que nós devemos mais ansiar no céu é ver o próprio Messias, que é misericórdia de Deus em carne e osso. E isso é maravilhoso. A gente deve ansiar o céu, não porque seremos salvos do inferno, não porque seremos salvos do lago de fogo e enxofre, não porque receberemos mansões e andaremos em ruas de ouro, mas porque nós veremos a própria misericórdia de Deus encarnada, nós veremos o nosso Salvador. Isso deve despertar alegria em nosso coração. Sabemos que nós éramos pecadores, que nós somos pecadores,
degenerados pelo pecado, malditos, condenados ao inferno, mas Deus teve misericórdia de nós. Nós não temos noção do quão misericordioso é Deus, a menos que nós tenhamos noção do quanto nós somos pecadores. Nós não temos noção do quanto Deus é gracioso, enquanto nós não tivermos noção do quanto nós somos malignos. Uma coisa que Paul Washer fala que eu acho muito interessante é o seguinte: Hitler não foi um fenômeno. Stalin não foi algo fora do normal. Eles são exatamente aquilo que você e eu temos capacidade de ser, se não for a graça de Deus restringindo o pecado em nossos corações. E é essa graça que nós devemos ensinar aos nossos filhos. E por fim, ela diz: como falou a nossos pais, para Abraão e sua posteridade para sempre. Veja, agora ela está concluindo o louvor dela. Ela está concluindo tudo isso que ela disse, se lembrando da promessa de Deus para Abraão. Ela está lembrando o seguinte: lá há tanto tempo atrás, Deus falou para Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete para Abraão que da descendência dele viria o Messias. E Deus cumpriu essa promessa. Levou mais de 1 milênio. Demorou para nós sim, mas não para Deus. Para Deus veio no momento certo. E Maria diz: ele se lembrou da misericórdia dele, ele se lembrou da promessa dele. E ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Mães, Deus promete coisas a vocês. Deus promete coisas a vocês. Ele promete que a misericórdia dele é sobre gerações daqueles que os temem. Ele faz essa promessa a todas as mães aqui. Deus, ele promete que ele auxiliou Israel, seu servo. Ele vai continuar auxiliando. Deus promete que os filhos são herança dele. E o fruto do seu ventre, o seu galardão, sua recompensa. Só que também há outras promessas que existem nas Escrituras que vocês devem ensinar a seus filhos. Por exemplo, Jesus diz: no mundo tereis perseguições. Essa é uma promessa. Normalmente, as igrejas evangélicas ficam cantando sobre as promessas de Deus, né? Ah, que Deus prometeu, Deus vai cumprir, tal, legal. Só que Deus também prometeu que tereis perseguições, tereis aflições no mundo, né? Vocês não podem livrar os seus filhos das aflições, mas vocês podem lembrá-los de que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês não podem livrar os seus filhos daquilo que Jesus diz. Se eles odiaram a mim, também odiarão a vós. Só que vocês podem lembrar a eles também que esse mesmo Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ensinem Jesus para os seus filhos. Os seus filhos vão imitar o seu exemplo. Os seus filhos vão olhar para você e fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo. Seus filhos pequenininhos vão olhar você lendo a Bíblia, lendo um livro. Vai querer pegar o livro e fazer a mesma coisa. Seus filhos vão... essa semana teve uma cena incrível, né? Lá a gente tem um bebedourozinho que enche com um galão d'água. E aí tinha chegado um galão d'água lá, tinha deixado do lado. E eu e a Adra, a gente estava terminando o nosso devocional. Quando a gente foi ver, o Martin, ele pegou um pano e estava limpando o galão em volta. Ele não faz a mínima ideia do porquê ele está fazendo isso. Ele não faz a mínima... Ele pegou um pano sujo ainda, mas porque ele queria imitar o nosso exemplo, né? Em coisas tão mínimas, tão insignificantes, né? Seus filhos vão imitar vocês
em coisas insignificantes e em coisas significantes. Então, sejam santas, sejam mães santas, para que os seus filhos também sejam santos, para que eles queiram imitar a santidade, para que eles queiram viver da mesma forma que vocês. Quando eu era criança, eu pensava assim, nossa, quando eu crescer, quando eu ficar adulto, eu quero ser que nem meu pai, porque ele não peca. Eu falava assim, eu pensava, eu tô doido para virar adulto, que nem meu pai, para não pecar mais. Tadinho de mim. Mas, mas é a referência que eu tenho. Eu lembro do meu avô, morreu de câncer há uns 10 anos. Ele, desde o momento que a gente descobriu o câncer até o momento que ele morreu, deu uns 2 meses. Praticamente todos os dias eu ia visitá-lo na casa dele. Todos os dias eu encontrava ele tocando hinos. Todos os dias eu encontrava ele cantando, mesmo sem força. Qual que é o exemplo que vocês vão deixar para os filhos de vocês? Como que os filhos de vocês vão lembrar de vocês no futuro? Que os filhos de vocês, no futuro, possam lembrar o seguinte: eu tenho uma mãe que foi como Maria. Foi uma excelente mãe. Me ensinou a santidade. Me ensinou que o nome de Deus é santo. Me ensinou que Deus é misericordioso e que Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse é o maior legado que uma mãe pode deixar. Filhos que amam ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por cada mãe que está aqui, Pai. Pedimos, Senhor, que cada mãe aqui seja como Maria, que essas mães possam amar o Senhor, que possam temer ao Senhor, que possam se colocar como servas e se lembrar da tua misericórdia, Pai. Pedimos que tenhamos mais Marias no mundo, Deus. Pedimos que tenhamos mais Marias nessa igreja, Pai. É isso que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.